Vamos orar, irmãos? Curva sua cabeça agora. Deus tem uma palavra poderosa hoje para nós, irmãos. E eu queria muito que você apresentasse seu coração na presença dEle. Pai, eu te louvo, Deus, por essa igreja. O Senhor que nos trouxe nesse lugar. O Senhor nos atraiu com o teu poder, a tua glória, a tua graça. E cada um aqui, Pai, representa uma parte da sua família. E nesse instante eu uso a autoridade do teu nome para bloquear todo e qualquer pensamento contrário à vontade de Deus. Que o teu Espírito Santo possa nesse momento esmiuçar toda e qualquer palavra contrária à vontade do Senhor. Mas que a presença de Deus seja viva e verdadeira nesse lugar, que o poder do Espírito Santo possa tocar os corações e nós possamos entender a verdade do Senhor. Que essa mensagem ela possa ser esclarecedora, transformadora e nos levar ao pleno conhecimento da sua vontade para a nossa vida. Coloca a mão sobre a sua cabeça, assim, a mão direita sobre a sua cabeça. E libera pelo menos 5 palavras aí de gratidão e abençoe a sua vida nesse momento, que Deus te deu essa autoridade. Eu abençoo essa igreja agora, Senhor, livrando, Senhor, os meus irmãos de tudo aquilo que não vem do Senhor, mas derramando paz, libertação, graça, cura espiritual, cura emocional, que a prosperidade do Senhor possa alcançar essa igreja nesse momento, que o Senhor traga luz e esclarecimento aos pensamentos e que o poder de Deus seja verdadeiro aqui essa noite. Amém. Glória a Deus ou não? Então, glória a Deus. Vamos lá então, gente. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler com vocês aqui a carta de Tiago. Vou começar por Tiago. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, irmão de sangue de Jesus. Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. E quem for encontrando, quem não encontrar, lê aqui. Se os irmãos, apaga para mim só essa do altar, só para mim ler, depois você acende. Acompanha comigo aqui, gente. O texto diz assim: de onde vem, é uma pergunta, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Será que não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Quem está aqui comigo? Você me ajuda na leitura? Vamos lá. Vocês cobiçam coisas, mas matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando, fazendo guerras, não tem porque não pedem. Pedem, mas não recebem. Agora aqui está uma questão, ó, porque pedem más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Vamos lá. Veja como que ele trata essa abordagem aqui agora, irmão. Presta atenção. Ele fala assim, ele está chamando a igreja. Ele está chamando o povo que estava ali. Ele fala assim, ó, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça o quê? Inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Agora, esse é o versículo aqui que tem que ficar na sua mente, ó. Deus se... Tem uma tradução que fala resiste aos orgulhosos. Deus resiste ao orgulhoso. Corre aqui, André. Cá.
correndo. Ele quer vir, ele quer se aproximar. Amém ou não amém? Mas Deus resiste. Por que Deus está resistindo? Por causa do orgulho. Ele se opõe ao orgulhoso. Ele está sendo atraído, mas Deus está se opondo. Não deixa ele chegar. Não permite que ele seja realmente atraído e consiga chegar na presença de Deus por causa da soberba e do orgulho. Mas concede o quê? Graça, favor. Ele consegue ser atraído, porque a graça atrai o humilde. Senta lá. Obrigado. Próximo texto. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, olha o que está escrito aqui, irmão. Faz o quê? Esse texto é uma contradição bíblica, não é não? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quem deu o passo aqui? Quem que tem que dar o passo aqui? Contradição bíblica, hein? Ou não? O que está lá em João capítulo 6, verso 44? Depois você deixa esse texto aí. Aproximem-se de Deus e Deus que aproxima de você. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele está dizendo aqui que você tem que dar um passo em direção a Deus. É isso que ele está falando aqui? Que aí depois que Deus vai se aproximar de vocês, olha só, João capítulo 6, verso 44. Contradição. Ninguém pode vir a mim, Jesus está dizendo isso aqui. Vem cá de novo. Hoje eu vou te usar aqui, irmão. Ele não pode vir a Deus, a Cristo, se o Pai não atrair. Ele não vem, irmão, se Deus não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Põe 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Vai. Ninguém viu o Pai, senão aquele. Quem que viu o Pai? Senão aquele que vem de Deus. Senta lá agora. Mateus capítulo 11, acho que verso 48. Vamos lá. Deixa eu ver se é Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Todo mundo conhece esse texto aqui. Quem conhece esse texto aí? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está pedindo para vir, não está? Quem está chamando, irmão? Deus. Ele está falando: vinde a mim. É um chamado de Deus falando assim: venham até mim. Quem está cansado, sobrecarregado, e eu darei descanso a vocês. Tá bom. Mas o que está escrito no 27? Porque a gente leu o 28. No 28 ele está falando: vem, pode vir. Vem que eu vou receber todos que estão cansados, sobrecarregados. Mas no 27 está assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E quem mais? Aqueles a quem o Filho quiser revelar. Não viu não? O que aconteceu aqui? Gravidade. Sim ou não? Você viu? Você viu que puxou a Bíblia? Como que eu estou aqui, irmãos? Porque existe uma força gravitacional que me arrasta para o chão aqui. É ou não é? Tem ou não tem? Você vê, é invisível. Mas se o vento bate aqui,
Uma força invisível que consegue mover aquela plantinha aqui. Vocês conhecem isso aqui? Imã. É ou não é? Eu acho que a grande crise, às vezes, para a gente entender, irmão, a nossa responsabilidade a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana é justamente porque a gente não entende que como que um Deus que até para você crer nele, ele te dá fé, porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Ninguém vai ao Pai senão aquele que ele trouxer. A gente começa dentro de uma igreja reformada igual a nossa, que nós conhecemos um Deus soberano, que nada sai fora do controle dele. O que a gente começa a pensar? Não, se Deus sabe de tudo, Deus é que controla tudo, é Deus que dá fé, é Deus que dá a graça, toda essa energia, né, para que a gente possa estar até num culto desse. Se é Deus que faz, dá a sensação no coração de muitos irmãos, que eu não tenho muito o que fazer, porque até a minha oração, meu irmão, a palavra de Deus diz que Deus já conhece o que eu vou orar antes que chegue da minha boca. Tem muitas pessoas que estão em crise hoje, irmão, porque não conseguem compreender. E aí eu trouxe esse imã, eu falei para os irmãos, vou levar um imã para vocês entenderem uma coisa aqui que vai mudar a sua ótica a respeito da soberania de Deus e da sua responsabilidade. O texto lá de Tiago fala assim: aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vós. Glória a Deus. Não foi esse o texto que nós lemos lá? Então agora escute uma coisa aqui. Existe uma força, irmão, invisível, magnética. Aqui eu não tenho nenhuma chave aqui, mas o imã ele consegue atrair o metal, e você não consegue ver essa energia, você não consegue ver essa força, não é verdade? Ó, ele consegue mover esse metal e depois ele consegue atrair. Se eu tivesse enrolado esse imã aqui num pedaço de plástico, ou ele tivesse envolto em alguma coisa, essa energia, ela já não seria tão forte assim. Os irmãos concordam comigo? Às vezes eu não conseguiria atrair isso. Deus, irmão, em sua soberania, Ele é o quê? Ele é esse imã. Esse imã, essa energia, ela está disponível a toda a humanidade. Deus, Ele está disposto a atrair todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém ou não amém? Para que haja essa aproximação, é necessário que se pregue a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Então Deus está ali, é a mesma questão do sol. O sol, independente de você abrir os olhos ou não, todos os dias ele vai aparecer lá. Se você quiser fechar os teus olhos e não ver o sol, é um problema seu, irmão. Mas o sol é real e ele está lá, né, com toda a sua luz, iluminando todo aquele que quiser e desejar olhar para ele naquele momento. O que acontece, irmão? A igreja nos dias de hoje, ela tem se acovardado e se retraído das suas responsabilidades espirituais por uma falsa confiança nesse Deus soberano. Jesus, ele deixou claro, irmão, eu tenho visto algumas pessoas falar o seguinte: pastor, então se Deus já sabe de tudo, eu estou salvo, Ele sabe se eu vou para o inferno ou não, se eu vou orar, Deus já sabe a minha oração. E eu vejo algumas pessoas colocando, irmão, esse tipo de entendimento, para que você não assuma a sua responsabilidade como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Irmão, essa energia invisível é Deus atraindo todos os corações para Ele. Existe um magnetismo, e Ele cria esse campo magnético através da graça de Deus. A graça é um favor imerecido, que está disponível a toda a humanidade. Mas existem algumas questões que impedem com que essa aproximação aqui aconteça. Por exemplo, o ferro, né, quando você coloca o ferro ali, ele sozinho, ele não tem a capacidade de sair e ir em direção ao ímã. Tem ou não? Não tem. Mas ele é atraído por essa força magnética de quando o ímã se aproxima do ferro. Porque o ferro representa você e eu. Nós estávamos mortos espiritualmente. Os irmãos estão entendendo aqui ou não?
Quem está morto espiritualmente, como diz lá em Efésios capítulo 2, coloca lá para mim, Efésios capítulo 2, verso de número 1. Efésios capítulo 2, verso número 1. Vocês estavam morto não tem vontade, está morto. Você pergunta para o morto se ele quer uma coisa ou outra, ele não escolhe, está morto. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. É a mesma coisa de eu envolver esse pedaço de imã aqui num plástico, num papelão. Se eu chegar aqui, não pegou por quê, irmão? Porque existia uma barreira. A palavra de Deus diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E tem uma outra coisa legal aqui do magnetismo. Se eu virar o ímã ao contrário, em vez dele atrair, ele repele. Foi o que eu expliquei sobre o texto que nós lemos. Deus dá um favor para o humilde, mas resiste ao orgulhoso. Está entendendo ou não a mensagem? Ele resiste, ele quer chegar, mas por mais que o ímã ele possa atrair, aqui ele está repelindo, irmão, porque representa justamente o orgulho, o pecado, a soberba e a falta de perdão. A pessoa, ela quer chegar a Deus porque ela está vendo a luz, mas se existe uma barreira, essa barreira é a barreira justamente do arrependimento e a barreira da circunstância da incredulidade na vida daquele que, mesmo estando diante de uma grande oportunidade de se aproximar, de orar, de buscar a Deus, de ter uma vida em santidade, de se entregar, ele prefere ficar omisso a isso. O que Tiago propõe no texto, coloca de novo lá o capítulo 4, verso 8. Capítulo 4, verso 8, de Tiago. Olha o que Tiago está propondo. Ele diz assim: aproximem-se de Deus. Por que eu devo me aproximar de Deus? Porque já existe uma atração, irmão. Deus, ele atraiu os vossos corações para Ele através do Espírito Santo. Eu vou ler alguns textos aqui agora. Eu quero ler alguns textos, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aí. Coloca todos esses textos que eu te passei, Alexandre, um por um. Tirando João e Tiago. Olha o texto aqui, igreja. Deixa eu pegar aqui, talvez o Alexandre está esquecendo. Se os irmãos puderem anotar, anote. Aqui, vamos lá, a partir de Jeremias aí. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Deus, ele atrai, irmão. Ele atrai, ele coloca na sua consciência, através das circunstâncias, através de um problema, de uma enfermidade. Você percebe que Deus usa vários meios para atrair uma pessoa para Ele. Concorda comigo ou não? Qual que foi a ferramenta? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Qual que foi a ferramenta que Deus te usou para atrair para Ele? Foi um vazio na alma? Foi uma circunstância dentro de casa? Foi um convite? Teve ali um intermédio, irmão, para que acontecesse essa pequena aproximação da palavra de Deus. Para você chegar a se conectar com Deus e você conseguir chegar até Deus, houve ali uma outra aproximação, né, um outro impulso para que você se aproximasse de Deus. E isso foi feito através do pregador, através da palavra, através da oração de alguém. Porque é engraçado, irmão, eu perdi uma chave aqui que eu estava na minha mão, mas os irmãos sabem, se eu encostar isso aqui numa chave, ela vai colar aqui. A chave em si, se eu colocasse ela em outro material de ferro, ela não ia atrair. Mas se ela estiver conectada aqui, a própria chave, ela tem ali, né, um magnetismo para atrair outro tipo de metal. Você sabe o que eu tiro de exemplo aqui, irmão? A pessoa, quando ela está conectada em Deus, o que acontece? Ela automaticamente, ela também começa a atrair as pessoas para perto de Deus. Você conseguiu chegar até Deus por intermédio de pessoas que estavam conectadas em Deus. Amém ou não amém?
Então, como que funciona essa aproximação? Deus é soberano e Ele está totalmente disponível a todo aquele, irmão, que se aproximar dEle. E é por isso que na proposta de Tiago, ele fala assim: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Aí agora coloca o restante do texto lá, Alexander. Olha só o texto aqui, irmãos. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Ou seja, Deus, Ele está falando e Ele está ali o tempo todo atraindo os corações a Ele. Ele está o tempo todo trazendo as pessoas para perto dEle, puxando as pessoas para perto dEle. Agora o próximo texto aí. Olha o texto aqui: quando porém eu for levantado da terra, farei o quê? Atrairei todos a mim. Ele não vem confrontando o texto de João 6, verso 44. Por quê, irmão? Porque Deus, de fato, Ele está disponível a todos. Ele está totalmente aberto a todos aqueles que desejarem vir a Ele. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso. Irmão, Deus está disponível a você. Mas existe, mesmo depois de você ter se aproximado dEle, existe alguns restícios do pecado na nossa vida, que se a gente não cuidar, em vez de a gente se aproximar mais de Deus, a gente se afasta. E o orgulho, irmão, o pecado da falta de perdão é justamente essa barreira. Você tenta chegar a Deus através das ferramentas da igreja e não consegue. Há uma resistência de Deus. Fiz um exemplo aqui com o irmão. Ele está tentando se aproximar de Deus, mas há uma resistência. Irmão, talvez na vida de alguém aqui essa noite, você está tentando fazer alguma coisa que Deus disse que é bom. Talvez você está tentando fazer alguma coisa que está dando certo na vida de outras pessoas, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque toda pessoa orgulhosa, diga assim: todo orgulhoso será resistido, repelido, mesmo que se aproxime dessa energia. A pessoa não é que ela não quer, irmão. Tem gente que fala: mas a pessoa não quer Deus. Às vezes ela até quer, mas ela não está disposta a renunciar ao orgulho, renunciar ao pecado, renunciar, sabe, a falta de perdão, perdoar para que essa atração aconteça. Glória a Deus ou não? Coloca o próximo texto aí que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Oséias, olha lá. Eu os conduzi com vínculos humanos. Olha só, Deus nos conduziu com o quê? E laços de amor. O que ele está dizendo? Aquele exemplo que eu dei aqui. Se a chave tiver, um pedaço de metal tiver conectado aqui no ímã, ele vai atrair todo e qualquer tipo de metal que também tiver em volta, irmão. Deus, Ele sempre vai usar pessoas para atrair pessoas para Deus. Você foi conectado a Deus, não só por causa de Deus, irmão, mas por causa de pessoas que se conectaram a você primeiro, que estavam ligadas a Deus. Então você consegue vir a Deus se alguém proporcionar essa aproximação, porque Deus, irmão, Ele está disponível. É como se Deus tivesse literalmente parado aqui, atraindo a humanidade através desse campo magnético que é a graça de Deus. A graça de Deus é o campo magnético, é o favor de Deus, e Ele está aqui atraindo, é uma força invisível na consciência de todo ser humano, dizendo: vinde a mim. Mas algumas pessoas, por causa do orgulho, da dureza de coração, mesmo que ela queira se aproximar de Deus, ela não consegue, se não for através de uma transformação de mentalidade, que acontece se você não endurecer o seu coração para Ele. Então o texto lá, agora voltando lá, volta lá de novo, Tiago capítulo 4, verso de número 8 em diante. Olha o texto aqui: aproximem-se de Deus e Ele... Aí ele fala, para que haja essa aproximação, Deus está lá. Você já ouviu a palavra: não endureça o seu coração. Deus está te atraindo, irmão. A sua consciência, todos os dias Deus está falando ali, no seu coração: aproxime de mim, ore mais, prega a palavra, estude mais a palavra de Deus, vive em santidade. A sua consciência está sendo
arrastada, atraída por Deus. E aí, para que haja essa aproximação, ele fala: pecadores, limpe as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Continua. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. O que a palavra humilhar significa, irmão? É sujeitar-se a Deus e tirar o orgulho do coração. Eu quero o Valentim e o André aqui agora, para me dar mais um exemplo aqui. Amém. Fica um de frente para o outro aqui. Olha aqui, irmãos. Deus, Ele quer atrair o André. Ele quer, Ele deseja, Ele está disponível à humanidade. Ele está disponível. O que acontece, irmão? Para ele chegar a Deus, só que ele está morto espiritualmente. Ele está morto, afasta um pouquinho. Ele está totalmente morto espiritualmente. Ele sozinho, ele é o metal do exemplo. Ele é o metal. Ele sozinho ele não vai conseguir chegar no imã. O metal ele não tem essa força de ir lá, eu vou lá para o imã, não tem jeito. O imã tem que se aproximar dele. Só que o imã está conectado aqui, ó. Neste que já foi atraído, que está perto de Deus. Então o que acontece? Para que ele seja resgatado e ele consiga, né, se conectar a Deus, é necessário uma ponte. Essa ponte, pega na mão dele lá. Essa ponte, olha lá, ó, atraiu. Você foi atraído por essa força. A igreja, irmão, ela não está aqui para assistir culto, ela não veio aqui para cantar, ela veio, irmão, aqui para se encher do Espírito Santo e aprender que nós devemos conectar as pessoas a Deus. É através desse exemplo aqui que você vai entender. Deus, Ele quer atrair todos, Ele quer atrair todos, Ele está disponível a todos, irmãos. Ele está lá, com a sua graça e misericórdia para toda a humanidade. Só que o que acontece? Por mais que o Valentim esteja conectado a Deus, e ele vai e mostra, ele atraia, ele está puxando aqui, fala: cara, eu vou te mostrar, vou te aproximar de Deus, para que você literalmente se conecte a Ele de uma vez por todas. O que ele precisa fazer aqui, irmão? De ter essa aproximação do capítulo, verso 8, coloca o verso 8. Olha o que está escrito, lê de novo comigo: aproximem-se de Deus. O Valentim, que é o pregador da palavra, é aquele irmão que trouxe a mensagem, é aquele que fez com que os olhos dele e os ouvidos dele pudessem enxergar a palavra de Deus e os atributos de Deus nele, na pessoa dele, e mostrando o evangelho. Ele fez a parte dele, ele trouxe ele para perto, para o mais perto possível de Deus, para que houvesse essa aproximação e esse magnetismo aqui, ele viesse e conectasse a Deus. Amém ou não amém? Está pegando ou não? Só que para que isso aqui aconteça de fato, ele precisa limpar as mãos. Olha o que está falando, ó, limpe as mãos, a mente dividida e purifica o coração. E aí nos textos abaixo, ele está falando justamente sobre o quê? Desculpa, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Ele está falando sobre o quê? Deus se opõe. Deus se opõe. Por mais que você, irmão, está orando por aquela pessoa, pregando por aquela pessoa lá, sabe, que você quer trazer para a presença de Deus, você vai tentar conectar ela a esse magnetismo de Deus. Só que se houver orgulho, pecado, né, tudo isso, e ela não decidir renunciar a isso, sempre vai acontecer isso aqui, ó, essa resistência. Então, obrigado. Vamos aplaudir a vida deles aqui no nome de Jesus. O que eu quero mostrar para os irmãos? Por mais que Deus seja soberano, irmão, e Ele conhece quem lhe pertence, ninguém vai a Deus senão por Ele. E todos esses textos que vocês defendem aqui fortemente a respeito de quanto Deus é soberano e conhece aqueles que serão salvos e etc e tal. O que eu quero mostrar para vocês, irmão, é que as ferramentas para que as pessoas sejam aproximadas de Deus e sejam salvas dependem de você. Você está olhando lá e reclamando às vezes que o seu marido não é salvo, que o seu pai não é salvo, que o seu filho não é salvo. Aí você senta e fala: mas Deus é soberano, Deus conhece. Quando Deus quiser, Deus vai atrair ele, irmão. A responsabilidade dessa aproximação é tua.
Você precisa estar conectado a Deus para que você tenha esse poder, essa atração para atrair essa pessoa primeiro aqui para você e depois conduzir a Deus, porque o texto está instruindo isso. Sem santidade ninguém verá o Senhor, mas não é lá na eternidade, não é texto escatológico, não. Sem santidade ninguém verá o Senhor em você. A santidade não é para salvação. Pastor, tem que ser santo para ser salvo? Não. Tem que ser santo para ser salvo. Ser de santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor que salva, não é a santidade. O ladrão da cruz, quando ele foi salvo lá, ele foi salvo pela santidade dele? Foi salvo pela graça, porque ele creu e confessou ao Senhor. Santidade é uma forma de honrar a Deus, manifestar que você foi transformado, para que outro olhe para a santidade de Deus na sua vida e creia. Santidade não salva ninguém, irmão. Ninguém consegue ser santo, só Deus é santo, santo, santo. Mas a nossa postura faz com que a gente esteja conectado a Deus e a gente tenha esse mesmo poder de atração para que a gente consiga levar alguém e faça essa aproximação do verso 8. Coloca lá de novo, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É isso aqui, irmão. Ó, você vai aproximando, ó, de repente há um arraste, é uma força invisível na consciência da pessoa que ela precisa de Deus e ela vai para Deus. Só que dessa distância, se eu soltar aqui, cai. Precisa de ter uma aproximação. Essa aproximação é sua responsabilidade. Essa aproximação aqui, irmão, dessa pessoa que você quer salvar na sua vida, na sua família, um amigo, essa aproximação ela é feita através das ferramentas de Deus. Oração, pregação da palavra, e aí você consegue ir atraindo essa pessoa para mais perto, até que ela se conecte a Deus e seja salva e selada pelo Espírito Santo. Deus é soberano, sim, mas existe uma responsabilidade sua, irmão, de orar, de ler a palavra, de cuidar da sua vida com Deus, para que através de você as pessoas possam ser salvas e você também não seja repelido, né? Como você consegue sentir a resistência aqui, você consegue sentir essa resistência, é invisível. O orgulho, irmão, na vida das pessoas é extremamente invisível. Você pode perguntar a qualquer um aqui essa noite: meu irmão, você acha que você é uma pessoa orgulhosa? Dificilmente o camarada vai falar: eu sou orgulhoso. Não, eu sou humilde. Eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Chega a ser dois humilde, de tão humilde que eu sou, né? Dois humilde, de tão humilde. Ninguém assume, irmão. Ninguém assume que é orgulhoso. Por quê? Porque o orgulho é justamente, ele manifesta assim. Ele manifesta na ideia de que nós não somos tão maus assim, nós não somos tão ruins assim, e a gente vai, sabe, a gente não percebe, irmão, e a gente vai se aconchegando, sabe, e vai se envolvendo com o pecado, se envolvendo com o orgulho, se envolvendo às vezes com ressentimento, vai deixando isso ficar uma casca grossa em volta de nós, e aí a gente não consegue mais se conectar a Deus, irmão. Tem gente que está dentro da igreja, tem 10 anos, 20 anos, mas está cheio de orgulho no coração, cheio de ressentimento, sabe, é mágoa. Aí ele ora, não há conexão, irmão. Você está fora do campo magnético. Por quê? Porque você está todo cheio, envolvido. Eu não sei se os irmãos já viram, tentou conectar ali um ímã num metal enferrujado. Não conecta, irmão. A ferrugem atrapalha aquele magnetismo. Olha só. Essa ferrugem é justamente essa casca, esse envelhecimento, né? Tem gente que não amadurece na igreja, irmão. Tem 20 anos de igreja. Ele amadureceu? Não, ele envelheceu na igreja. Como que eu sei? Eu sempre falo isso aqui. Como que você sabe se você, com o passar dos anos na igreja, amadureceu ou envelheceu? Se você envelheceu, você está velho de igreja, mas não amadureceu, você hoje é uma pessoa mais difícil de lidar do que quando você entrou. Quando você entrou, você era facinho de corrigir você. Era falar, o pastor, sim senhor, glória a Deus, amém. Agora, não pode pisar, já feriu, já está dodóizinho, já se magoou, já não, mas eu não vou mais.
Está ficando velho de igreja só, mas não amadureceu. A pessoa, quando ela amadurece com o tempo da igreja, ela vai ficando mais fácil, ela vai ficando mais madura, ela vai ficando mais maleável, mais misericordiosa e menos julgadora. A pessoa, quando ela vai ficando velha de igreja, tudo que ela vê, ela aponta. Isso aí eu sabia, isso aí eu já vi, é desse jeito. E o orgulho, a casca, e aí, meu irmão, você não entende. Pastor, por que minha vida está travada? Eu sou dizimista. Pastor, por que meu casamento está travado? Porque não sei o quê, tem 20 anos que eu estou nessa igreja, já fiz campanha, está tudo amarrado, tudo travado. Você não percebe, irmão, que a atração de Deus, da graça de Deus, não consegue te arrastar, porque esse magnetismo da graça não atrai gente orgulhosa, soberba e arrogante. Não atrai. Deus dá graça para humilde, mas sempre haverá resistência para quem resiste a Deus, irmão. Resiste à palavra, sabe? Não resiste, irmão. Existe um poder magnético, invisível de Deus na sua consciência, dizendo todos os dias para você, através do Espírito Santo: você está errado nisso aí, te arruma isso aí, muda isso aí. E aqui, ó, consciência. Deus atrai, o trabalho dele é atrair aí, na consciência. Ele não vai arrastar ninguém, irmão. Ele não vai lá e vai sair arrastando. O magnetismo ele não faz força. Ele é a natureza do magnetismo que arrasta o ferro. Do mesmo jeito, Deus. É os seus atributos, é o que há nele que atrai aqueles que se aproximam dele. Portanto, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Se você não tem se aproximado de Deus, você tem que ficar estou de longe aqui, estou igual aquele pessoal da multidão que andava com Jesus, lá de longe, acompanhando Jesus de longe. Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja de jeito, simpatizante. Ela é simpatizante da igreja evangélica. Você é o quê? Eu gosto da igreja evangélica, eu vou lá. Mas você é uma pessoa fervorosa do Espírito Santo? Você tem uma vida de oração? Você lê a palavra de Deus? Você está fugindo do pecado? Está cuidando da sua vida espiritual? Você está sendo aperfeiçoado? Não, eu frequento o culto lá na igreja Pastor Regis. Domingo, é uma bênção. Percebe, irmão? Não há. Você não está conectado. E Jesus, ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela está conectada por juntas. Ela está totalmente ligada aqui, irmão, no corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo não é vir no culto, não, irmão. Você precisa estar sendo atraído por Deus e conectado a Deus, e Deus falando com você, e através da sua vida conectando outras pessoas. Você quer fazer um teste? Como que está o seu magnetismo aí com Deus aí? É um exemplo que eu estou dando. Quer saber? Perceba quantas pessoas você está conseguindo atrair para perto dele, porque você está em volta de gente todo dia. Quantas pessoas estão sendo atraídas a Deus, sendo magnetizadas, atraídas, arrastadas para perto de Deus pela sua vida? Você vai ver como é que está a sua situação. As pessoas que caminham perto de você, irmão, se você está conectado a Deus e está coladinho com Jesus, elas vão querer saber onde é que é essa fonte, de onde vem essa força, de onde vem essa fé, de onde vem essa alegria, de onde está vendo você passar por uma situação difícil na sua vida, mas você está sorrindo, está alegre, está confiante. De onde é que vem isso, irmão? É só quem está coladinho com Jesus. As pessoas que estão cada dia mais pode estar dentro da igreja, viu? Está dentro da igreja, mas está afastada do magnetismo, está afastada dessa energia, dessa glória. Está dentro da igreja, mas parecendo um limão murcho. Nada está bom, só reclama. Sabe, não tem confiança em nada. Não pode ver defeito em tudo. Tudo reclama, é uma vida de murmuração, é um arraste, é aquela coisa difícil, irmão. Não existe isso, irmão. A gente passa por momentos difíceis. Tem dia que você fala assim: meu Deus, preciso de ajuda, senão não dou conta levantado aqui. Mas passa uns dias, você está, sorrisão, avivado, glorificado ali na presença de Deus. Por quê? Porque você está perto. Ou você está perto de Deus, ou você está perto, conectado a pessoas que estão conectadas a Deus. E aí você vai sobrevivendo, você não consegue afastar. Mas quanto mais você se afasta de Deus, mais difícil fica de você se conectar a Deus.
Pastor, para que serve a igreja evangélica? Esse trem, irmão, de igreja, de reunião, serve justamente para que as pessoas se conectem a pessoas, para que essas pessoas que estejam mais próximas de Deus atraem aqueles que estão mais longe, para que aconteça a aproximação e o milagre da salvação aconteça. Você foi a Deus, porque Deus estava lá, disponível, a graça de Deus, morreu por você 2000 anos atrás, né? no tempo Cronos. No texto a Bíblia fala que antes da fundação do mundo Ele já tinha morrido por você. Deus está antes da fundação do mundo disponível para atrair todo aquele que vem a Ele. E aí, como que essa pessoa gerou a aproximação? Através da palavra. Alguém pregou, te trouxe para mais perto, e para mais perto, para mais perto do Evangelho. Os discípulos pregaram, o Evangelho se multiplicou, a palavra foi sendo disseminada, e as pessoas foram chegando mais perto, até se colar a Deus. E aí você veio. Por isso que eu digo, foi Deus que te trouxe. Ele te atraiu através de alguém. Ele te atraiu através de uma palavra. Ele te atraiu através que alguém orou por você. E aí, pastor, e essa mensagem, irmão, para você fazer uma avaliação de quão conectado a Deus você está. Quantas pessoas estão sendo atraídas a Deus por tua causa? Qual que é o poder, irmão, dessa atração que tem de Jesus na sua vida? Porque se eu estiver bem conectado ao imã, quem estiver perto de mim vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Ele vai querer ouvir o que eu estou ouvindo. Ele vai beber da água que eu estou bebendo. Ele vai comer da comida que eu estou comendo, irmão. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Vamos fazer um momento de reflexão aqui. Rapidinho. Se o Ministério do Louvor quiser se posicionar, ou quiser colocar uma canção aí, eu quero que os irmãos tirem um minuto, irmão, só você e Deus aí, para pensar uma coisa, junto comigo. Bem em silêncio agora, igreja. Tem quanto tempo que você veio a Deus? Quanto tempo que você foi aproximado de Deus? Você conseguiu ter contato? Desde então, Deus tem cuidado de você. Tem cuidado da sua família, tem cuidado, irmão. Só que talvez você se acostumou com Deus. Você se acostumou com a igreja. Você foi perdendo a alegria, foi perdendo a vontade, foi desanimando, foi desacreditando das pessoas. Talvez você entregou seu ministério, você não aguenta mais, eu vou cuidar da minha vida, porque mexer com gente é difícil. Não sei porque que eu estou pregando isso aqui, irmão. Hoje eu estava à tarde e veio essa mensagem no meu coração, e eu sei que tem uma pessoa, pelo menos aqui dentro, que por algum momento na sua vida você amou muito fazer a obra de Deus, cuidar de pessoas, estar em contato com as pessoas e mostrar Jesus para as pessoas, mas por circunstâncias, por vergonha, por escândalos, sabe, por decepções com pessoas, você foi perdendo essa energia, você foi perdendo essa graça, você foi perdendo esse objetivo. E eu quero dizer para você, Deus quer restaurar seu ministério hoje. Deus quer restaurar sua vontade. Deus quer restaurar esse magnetismo na sua vida. Porque quando você aproximava de pessoas, pessoas colavam em você. As pessoas tinham vontade de estar perto de você por causa do teu Deus. Você tinha uma energia diferente, você tinha uma alegria diferente, você tinha uma vontade diferente, mas parece que você está murcho, parece que você está vazio, parece que você não consegue mais mostrar esse brilho, ninguém vê Deus em você mais. Deixa eu falar para você, meu irmão, talvez você deixou, sabe, essa capa, talvez é o pecado, talvez é o desânimo, talvez é a depressão, sabe, eu não sei, talvez você deixou alguma coisa entrar no caminho entre você e Deus, que te atraía com amor, mas agora você se sente tão distante. A palavra de Deus para você essa noite é: aproximai-vos de mim, e eu me aproximarei de você de novo. Talvez você não está mais sentindo aquela unção, aquela presença, aquela glória, porque você se afastou. Deus está te atraindo, irmão. Ele não desistiu de você, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda. Deus ainda tem
a mesma unção, o mesmo poder, a mesma vontade, a mesma motivação, o mesmo amor pela sua vida. Deus ainda acredita no teu ministério, Deus ainda acredita na sua família, Deus ainda acredita nos teus projetos, mas foi você que afastou, foi você que parou de orar, foi você que foi deixando alguma coisa fazer barreira entre você e o Espírito Santo de Deus, e aí você foi apagando a vontade, sabe? Deixa Deus restaurar essa vontade em você, deixa Deus, sabe, vai se aproximando. Eu convido a você a se aproximar de Deus agora, vai se aproximando, vai chegando perto, com os teus olhos fechados, sabe, enxerga onde é que você deixou Jesus, porque a palavra de Deus instrui. Lembra-te de onde caíste, lembra de onde caíste e volte às primeiras obras, volte às primeiras coisas, volte ao primeiro amor. É você que tem que se aproximar, irmão. A soberania de Deus é maravilhosa, Ele te escolheu, Ele te atraiu, Ele tem uma força poderosa tentando te arrastar pela sua consciência, mas talvez você está deixando a sua consciência ser dominada por outras coisas nessa vida. Existe uma responsabilidade sua, uma escolha sua, é de voltar, é de dizer: Deus, eu quero me aproximar de novo, eu quero ficar perto do Senhor. Se eu não oro mais, eu vou voltar a orar. Se eu não estou lendo a palavra, eu vou voltar a ler. Não se afaste, irmão. Não pense em você que por ter 20, 10, 5 anos de igreja, isso te garante alguma coisa. Se você deixar a falta de perdão entrar no teu coração, Deus vai resistir você. Resistir você da mesma maneira que resistia todos os orgulhosos. Você não foi chamado para ser orgulhoso, você foi chamado para ser humilde, para ser tratável, para perdoar, para estabelecer aquilo que Deus estabelece sobre a sua vida, para ser misericordioso, para usar sua boca para abençoar e não para amaldiçoar, para usar sua boca para ser grato e não para murmurar. Meu irmão, eu insisto com você essa noite, para que você se aproxime de Deus, porque tem tanta gente esperando, irmão, tem tanta alma clamando, tem tanta consciência que está perto de você, no seu cotidiano, na sua vida, esperando você se conectar a Ele, para que Ele possa se aproximar de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu vou falar aqui e vou orar. Existem pessoas na terra, que Deus predestinou essas pessoas para ser alcançadas pela sua vida, pessoas que estão dependendo da salvação por tua causa, pessoas que vão receber a resposta de Deus de você. E o que você está fazendo com isso? Pessoas que estão esperando, irmão, à beira do caminho, que você passe por lá e traga alívio. Pessoas que estão sentadas às portas da cidade, sabe, estão pela beira do caminho, esperando que você passe por ali e mostre para elas quem é o poder da atração verdadeira, que é Jesus, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra. Sabe, Jesus passou, meu irmão, por Jerusalém, Samaria e vários outros lugares. Ele curou muitas pessoas, mas depois que Ele ressuscitou, Pedro e João foi lá na sinagoga, e na porta do templo tinha um moço que estava desde o nascimento, desde muito pequeno lá. Jesus não curou aquele cara, Jesus entrou várias vezes lá, mas foi Pedro e João que foram pré-ordenados por Deus. Aquela oportunidade era deles, aquela história era deles, aquele milagre era deles. E ele chegou e falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Foi através deles que aquele moço deveria ser curado, transformado. Irmãos, tem pessoas na sua vida, na sua história, que elas vão passar por você, e a sua responsabilidade. Você não sabe quem é, então semeie. Você não sabe quem é, então ore. Mas existem pessoas que foram pré-ordenadas a ser alcançadas por ti. Imagina você, irmão, ter tido a oportunidade de salvar alguém por negligência, ter deixado alguém para o inferno. Você esteve tão perto de pregar, você esteve tão perto de orar por ela, você esteve tão perto de falar uma palavra, você esteve tão perto de fazer um convite,
Você esteve tão perto de ser uma bênção, de ofertar na vida daquela pessoa. Você foi tão perto da salvação daquela pessoa e deixou escapar. Porque talvez você não estava tão magnetizado como deveria para encostar nessa pessoa e ela colar em você e você levar ela a Jesus. Que essa noite eu oro pela sua vida, irmão. Oro pela sua vida, minha irmã. Que esse simples exemplo, tão comum, tão do nosso cotidiano, possa te dar a certeza que Deus, Ele está disponível a todos. Mas algumas pessoas resistiram ao ouvir a voz de Deus. E alguns ainda estão resistindo. E Deus está chamando, Deus está atraindo. Tanto querer quanto efetuar vem dEle. Deus está te atraindo para Ele. Por isso, nesse momento, diga a Jesus, fala: Senhor, eu quero ir. Eu quero passar por lugares e as pessoas verem Jesus em mim. Eu quero, numa conversa simples, de um café da manhã com alguém, a tua presença ser tão forte na minha vida que a pessoa vai colar no Senhor por causa de mim. Eu quero ser, Deus, uma pessoa que entra nos lugares e as trevas saem. Eu quero ser uma pessoa que não por mim, Pai, mas por causa da tua presença e da tua graça, só de eu estar no ambiente, o ambiente mudar. Eu quero estar num determinado ponto, meu Pai, que só de eu abrir a minha boca, uma palavra de entendimento e sabedoria, transformar a vida de alguém para sempre. Eu quero ser um tipo de pessoa, meu Jesus, que quando eu entrar nos lugares, as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Por quê, Senhor? Por causa da tua palavra, por causa do poder da graça, por causa desse poder tão poderoso, Senhor, que arrasta e atrai as pessoas. Pai, que esse campo, Senhor, magnético do teu Espírito Santo, faça com que as pessoas sejam atraídas ao altar do Senhor e se arrependam e sejam salvas. Eu queria convidar você nesse instante a orar por alguém que você quer que Jesus salve. Você crê nisso? Você crê no poder da unção que está aqui nesse lugar? Através da tua unção você pode, da tua oração e da tua unção, você pode gerar essa aproximação no reino espiritual. Lembra que a força do ímã é invisível? Ninguém vê. Assim a tua oração, quando você ora, existe no sobrenatural, no invisível, um poder, uma força que vem da natureza de Deus. Se você orar por alguém agora que precisa ser salvo, Deus pode gerar essa aproximação essa noite. Deus pode salvar essa vida, aonde ela estiver, seja no Brasil, fora do Brasil, qualquer lugar, irmão, não sei. Você pode orar comigo? Eu queria que a igreja se colocasse de pé. E aí você vai colocar essa pessoa agora diante dos teus olhos aí espirituais. Você vai começar a dizer: Senhor, atrai essa pessoa para a tua presença. Que com a força da tua graça e do nome de Jesus, Deus possa salvar minha mãe, Deus possa salvar o meu tio, Deus possa salvar o meu primo, Deus possa, não sei, irmão, ora, não fecha a sua boca, agora eu insisto, Deus quer salvar alguém essa noite, Deus quer atrair alguém para a presença dEle, creia nisso, irmão, faça uma oração por alguém que precisa ser salvo agora, em nome de Jesus. Eu quero ouvir a igreja orar. É você que vai orar agora, irmão. É a sua responsabilidade orar. É a sua responsabilidade buscar Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore. Ore, irmão. Sabe, veja essa pessoa vindo para a igreja. Veja essa pessoa agora levantando o leito. Olha para essa pessoa agora, veja ela levantando e glorificando a Deus. Sabe, veja ela com o microfone pregando a palavra. Sabe, veja pelos olhos da fé o poder de Deus atraindo essa pessoa de joelhos, chorando, sabe, buscando a Deus, se arrependendo, sendo liberta do cigarro, sendo liberta da bebida, sendo liberta da pornografia, sendo liberta de todo tipo de mal, sabe, sendo restituída do vício. Veja pelos olhos da fé e pelo poder de Deus isso, irmão. Veja. E no nome de Jesus, libera essa palavra no reino espiritual, porque esta força invisível, ela que atraiu você, também atrairá todos aqueles que você interceder, todos aqueles que você orar, todos aqueles que você pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Você pode levantar a mão bem alto para o céu, começa a agradecer agora por essa vida que foi salva. Fala: Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo
se aproximou dessa pessoa porque eu orei. Diga assim: Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo convence essa pessoa, porque eu fui um mediador dessa aproximação através da minha oração. Diga: eu creio no nome de Jesus, que essa pessoa foi curada no mundo espiritual, porque eu estou conectado no Senhor, e eu libero essa palavra sobre a vida dele, em nome de Jesus. Então agradeça ao Senhor pelo milagre, agradeça ao Senhor nessa hora, pela unção que te renovou, que libertou você nesse momento, que tirou a tristeza e colocou alegria, que renova o seu ministério nessa noite, que renova a alegria da salvação, e você possa glorificar a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia.